Querido irmão, querida irmã, compartilho com você uma meditação espiritual acerca desta quarta-feira da Semana Santa. Nós temos na primeira leitura Isaías capítulo 50, versículo 4 a 9. É o terceiro canto do servo sofredor lá no profeta Isaías. Neste canto, que por sinal é justamente o canto que nós ouvimos inclusive na primeira leitura deste domingo de Ramos, nós descobrimos que este servo, ele é um discípulo de Deus. Ele todos os dias escuta a palavra de Deus para discernir a vontade de Deus acerca de sua vida. E depois ele resiste à violência que lhe fazem. O texto diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra. Ora, essa expressão aqui utilizada pelo profeta Isaías, essa expressão vai aparecer na narrativa de Lucas, quando Jesus decide subir a Jerusalém para dar a vida. Diz o evangelista que Jesus virou seu rosto para Jerusalém e não desviou o rosto mais. Seria mais ou menos essa ideia do rosto impassível como pedra. Em outras palavras, Jesus decide obedecer a Deus, mesmo que isso lhe custe a própria vida, e ele não retorna atrás. Ele permanece firme e fiel nessa resolução de obedecer ao Pai, mesmo que lhe custe a própria vida. Só essa primeira leitura já nos faria tão grande bem meditar e pensar, porque quantas vezes, diante das dificuldades na convivência comunitária, na convivência com os irmãos e irmãs de comunidade cristã, a gente desiste dos movimentos, das pastorais, etc. Né? Às vezes a gente desiste por pouca coisa. Né? Às vezes a gente desiste justamente porque não houve o reconhecimento das outras pessoas, como se a gente estivesse lá para ser reconhecido, como se a gente estivesse lá não por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós, mas por causa das pessoas. É claro, aqui eu não estou querendo justificar que a comunidade cristã tem que ser lugar de grosseria e que as pessoas devem se tratar de qualquer maneira. Não, não é nada disso. Mas eu acredito que quando a gente tem uma real e sincera motivação de querer agradar a Deus e servir a Cristo que por nós deu a vida, todas as dificuldades a gente consegue superar, a gente consegue dialogar, a gente consegue dar a volta por cima das intempéries que possam sobrevir sobre a nossa vida. Um psicoterapeuta chamado Viktor Frankl tem uma frase que é muito pertinente para esse momento. Quando a gente tem o porquê, a gente supera qualquer como. Quando a gente tem o porquê, a gente supera qualquer como. Então veja, Jesus aplicou isso na sua vida. Ele tinha um porquê, porque ele queria obedecer ao Pai do Céu, porque ele queria instaurar o reino de Deus na história da humanidade. Ele superou qualquer como, mesmo que esse como fosse dar a própria vida, fosse entregar a própria vida. Então pensemos sobre isso, neste exemplo desse servo que não arreda ao pé daquilo que ele tem que fazer. E nós quantas vezes abandonamos pastoral, movimento, serviços caritativos, as obras de misericórdia, por pouca coisa. Por nada, né? Por nada. Porque muitas vezes a gente quer ser agradado, a gente quer ser consolado, ao invés de assumir a missão de fato, usar do movimento da pastoral para consolar, para levar uma palavra de carinho e de misericórdia, para ser a presença de Deus na vida das outras pessoas. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos como evangelho Mateus 26, 14 e 25. E se repete novamente o tema de Judas Iscariotes. O evangelho inicia justamente com Judas combinando entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ora, aqui é interessante fazer um paralelo com a postura de Maria, que nós vimos lá na segunda-feira. Na segunda-feira, Maria gastou quase que 300 moedas de prata num perfume para ungir Jesus, tendo em vista a sua sepultura. Ela gastou 10 meses de salário numa só atitude de amor para com Jesus. Ou seja, Maria teve um profundo respeito com o corpo do Senhor, para com a vida do Senhor. Jesus era importante para ela. Já Judas não.
Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, o valor de um mês. E, segundo o livro do Êxodo, esse era o valor de um escravo, né? Esse era o valor de um escravo. Então é o preço de um escravo. Então, mais uma vez, aqui se retrata o esvaziamento de Deus em Cristo Jesus. Cristo, de fato, assumiu a forma de escravo. Até o preço de um escravo ele valeu para Judas, né? Para talvez nos mostrar que Deus é solidário para com aqueles que estão na mesma condição. Recordemos que houve essa denúncia aí, né, nas notícias, nos jornais, de vinícolas que até fazem vinho para a igreja, vinho canônico para a igreja, com trabalho escravo, pois era Jesus que estava lá, né? Em todos aqueles que têm a sua vida marcada pela opressão, pela escravidão, ainda no mundo de hoje, neles está a presença de Cristo. Estive preso e me fostes visitar, Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus. Depois, Jesus manda preparar a Páscoa com seus discípulos. Ele quer celebrar a Páscoa. A Páscoa era a festa mais importante dos judeus, celebrava a libertação da escravidão do Egito. E Jesus, nessa ceia, dará um novo sentido à Páscoa. Páscoa, para a fé cristã, passará a ser um memorial da ressurreição de Cristo, da passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. E os discípulos prepararam a Páscoa para comer. Ora, isso aqui também nos faz pensar, quantas vezes a gente vai na missa sem preparação? A gente precisa se preparar para ir na missa, para se encontrar com o Senhor. A gente precisa se preparar para poder rezar. Porque não é algo automático, não é algo assim no controle remoto. A gente tem que predispor o nosso espírito, predispor o nosso coração para o encontro amoroso com Deus, quer seja na nossa oração pessoal, quer seja na oração comunitária, na liturgia, que é a Santa Missa. Então, preparar com muito amor e carinho, para não se fazer de improviso, para não se fazer mal feito. Afinal de contas, a Igreja nos ensina que o sacrifício da Santa Missa, a Santa Eucaristia, é o ápice da vida cristã, pois nela nós nos encontramos plenamente com Jesus ressuscitado, por meio da comunidade reunida, a palavra proclamada e meditada e o próprio sacramento da Eucaristia. Os discípulos prepararam a ceia com o Senhor. Será que nós nos preparamos também para nos encontrar amorosamente com o Senhor, quer seja na nossa oração pessoal, quer seja na nossa oração comunitária? Por fim, querido irmão, querida irmã, já no final do texto, Jesus denuncia Pedro. Mas essa denuncia Judas Iscariotes, melhor dizendo. E essa denúncia é muito interessante porque Jesus diz, um de vós vai me trair, e todos ficam angustiados. Isso é de se estranhar. Será que todos os discípulos, por que os discípulos acharam que eles poderiam trair Jesus? Será que eles estavam atrás de Jesus por algum interesse e, se Jesus não correspondesse ao interesse deles, eles estariam também dispostos a entregar Jesus? Eles ficaram muito tristes porque eles mesmos perceberam que de repente eles não tinham as motivações mais sinceras, belas e bonitas para estar junto do Mestre. E caso Jesus os decepcionasse, de repente eles também trairiam. Porém, Jesus denuncia, será Judas, né? Será Judas, né? E aí Judas realiza esse plano maléfico de entregar o Salvador. E conforme nós meditávamos ontem, todos nós somos Judas Iscariotes na medida em que levamos o nome de cristão, mas traímos Jesus com a nossa própria vida, com o nosso contra-testemunho cristão. Somos Judas Iscariotes cada vez que nós colaboramos para que os valores do anti-reino de Deus se instaurem no mundo, ao invés de colaborar para que o reino de bondade, fraternidade e justiça possa ser instaurado no mundo. Então que a gente possa pensar nisso, né? Que por trás da atitude de Judas, uma traição, uma entrega maléfica, está também a liberdade de Jesus que se deixa entregar. Ele mesmo entrega sua vida ao Pai por amor a nós, para o perdão dos nossos pecados, para nos abrir as portas do céu e dar a cada um de nós a possibilidade de viver eternamente. Agradeçamos a Deus tão grande amor manifestado em nós, em Cristo Jesus, de modo sobremaneira na sua entrega na cruz por cada um de nós.